senhores, o nosso trabalho então é sobre a modelagem do processo de jateamento com granada. Eu, Andro e o Eliandro. Explicar um pouquinho sobre o que é o processo de granada, né? Eu creio que todos aqui saibam, mas para fins de informação, o processo de granada é um processo o automático, né? Um processo automatizado, onde que dentro do jato de granalha tem 3 turbinas que com a pressão elas jogam a granalha contra a peça para remover as impurezas, remover tudo aquilo que possa afetar a peça na próxima operação, na pintura e ir para frente. Então, o objetivo então do nosso trabalho era aquilo então que nós já havia definido nas primeiras aulas, onde nós vimos um pouco sobre o que era a modelagem matemática, né? Estudamos um pouco a respeito disso e então determinamos procurar algum trabalho, fazer algo que possa envolver a modelagem matemática para resolver alguma situação do trabalho, enfim, de alguma empresa. Então nós optamos em trabalhar no jato de granalha. Nós percebemos que o jato de granalha da nossa empresa ela estava dando uma rugosidade muito alta nas peças, e a rugosidade ela é a camada da granalha do processo em cima da peça. Ela estava dando acima do que é a nossa norma industrial como empresa. A nossa norma industrial aqui, ela diz que é de 30 a 50 micrometros e ela estava dando acima, estava dando a 70, 80, 65, estava dando acima do que nós temos como norma industrial. Então nós procuramos esse problema, né, para resolver. Conversamos com o Jones, que é o supervisor do processo, né? Ele então abraçou junto com nós então esse trabalho, nos passou as informações necessárias, esteve junto com nós lá em loco no processo para que nós pudéssemos entender como funcionaria o processo. Então decidimos que seria sobre a rugosidade, visando determinar então o tempo ideal do processo, qual seria o tempo ideal para que essa rugosidade ficasse dentro dos micrometros que então determinados pela nossa norma interna aqui, norma industrial. O principal objetivo nosso, então, como estudo, então, é modelar matematicamente, então, para tentar ter 2 variáveis, que foi o que a gente obteve, que é a relação da rugosidade através do tempo. Então, em questões de análise e estudo, a gente modelou dessa forma. Então, 2 variáveis que a gente utilizou, que foi a rugosidade e a questão do tempo, então. E a ideia também era otimizar alguma coisa, reduzir custos. Através dessa análise, a gente conseguiu obter alguns dados bem positivos. Então a introdução, o processo de jateamento, como eu comentei antes, então é um processo de remoção das impurezas. O processo ele estava como padronizado, tempo de processo de 16 minutos, então apresentava uma rugosidade acima do limite. E o aceitável, então, como eu comentei anteriormente, também é de 30 a 50 micrometros, aumentando custos e reduzindo a qualidade. Até para embasar o nosso trabalho também, a gente teve uma visita que foi na Bruni, no processo de jateamento também, para tentar entender de que forma que eles trabalhavam, de que forma funcionava o processo e realmente se a gente estava dentro dos parâmetros industrial e questão de norma também. Então lá a gente conseguiu ver algumas coisas, principalmente a questão da limpeza. Então a limpeza deles é bem inferior à nossa limpeza é uma limpeza muito boa. Então visualmente também a gente consegue identificar isso, mas lá foi o ponto inicial aí para a gente entender como é que funcionava o processo deles, para que a gente pudesse fazer alguma coisa também para implementar. Bem lembrado, Leandro, a questão da limpeza que eu acabei esquecendo de comentar antes, além da rugosidade, né, e do tempo que a gente pegou como variáveis, também a limpeza, né? A gente não pode ter uma rugosidade dentro dos parâmetros, porém a nossa limpeza está ruim, né? Ela de igual forma vai afetar posteriormente o próximo processo. A peça ela não vai ficar com a qualidade que deveria ficar. Então nós olhamos também para isso, para o padrão de limpeza, e posteriormente nos outros slides nós vamos até mostrar que existe um padrão de limpeza que nós seguimos. Então aqui nós desenvolvemos também um fluxograma, né? Para nós ter uma organização do que nós iríamos fazer mediante esse problema, onde nós então identificamos o problema que já foi citado aqui, que era então a rugosidade acima do permitido, então a definição do objetivo, que era então tomar uma ação contra isso, né, ver de que forma nós iria
tentar resolver essa situação. A metodologia, então, mais para frente também nós vamos ver a metodologia que foi usada, a análise do cenário atual. Nós fomos lá, acompanhamos o processo, não só um dia, vários dias, estivemos lá com os operadores para ver como eles faziam, como eles colocavam as peças, o tempo de ciclo, de processo, as medições com o rugosímetro, para ver se estava dentro dos parâmetros ou não. Aí fomos então fazer a análise experimental, então, principal, né, para definir, fizemos várias análises com vários tempos de processo para definir qual que era o tempo ideal que ficasse dentro da norma da rugosidade. A análise normativa, então, nós também entramos em detalhes nessa questão para entender que se existe uma norma em questão desse processo, né, e nós está por dentro para que nós também não venhamos fazer algo que não seja padronizado. Mistura recomendada também, que é sobre a granalha, né? Qual que é a granalha que é usada aqui na KF, que existem vários tipos de granalha, e nós procuramos também identificar qual que é as granalhas corretas para usar no nosso processo aqui industrial. Então aí a modelagem matemática, né, que era sobre a questão do tempo versus a rugosidade, os resultados então que nós conseguimos alcançar, as considerações finais e aí o fim do ciclo. Então daqui para adiante nós vamos entender melhor esse fluxograma. E as informações tão importantes que a gente utilizou, então foi o rugosímetro, o rugosímetro aqui da KF, o jato de granalha, então a gente trouxe uma foto para ilustrar, que é o nosso jato aqui da Industrial KF, e a gancheira para também, de que forma que são penduradas as peças, de que forma quando a gente fala em gancheira, o que é, para a gente estar entendendo aí como que funciona. Ali dentro, a gancheira, ela vai dentro ali do jato, né? Ela fica girando durante o processo. Tem 3 turbinas do lado direito, né? Direito. Tem 3 turbinas do lado direito, uma embaixo, uma em cima e uma no meio, que joga a granalha contra a gancheira ali girando com as peças. Então, só para entender melhor como funciona esse processo. Aqui, então, começa a coleta de dados. A gente foi em loco lá para identificar a questão do tempo de jateamento, que atualmente então estava em 1000 segundos, que são 16 minutos. Então fizemos várias coletas, vários pallets que a gente foi identificando, então a gente considerou que tinha uma variação de rugosidade, e no mesmo tempo que a gente achava algumas dentro da rugosidade permitida, a gente também encontrava algumas com a rugosidade bem alta, 73, 68, 71, 55. Então, e essa coleta é feita em 5 pontos, e aí a gente faz uma média, para ter uma melhor amostra dos dados. Então a gente fez isso por várias peças, vários dias que a gente teve que fazer, a gente achou que um dia talvez fazia, mas não faz. Então foi várias semanas acompanhando. Na sequência, então, a gente tem uma figura ilustrando, então, que a gente foi determinando. Por exemplo, a partir do momento que a gente tentou a mudança do projeto para ver se a gente entendia a questão de rugosidade, tentar achar uma modelagem matemática, a gente começou a variação de tempo. Então a gente tem peças que a gente fez esse experimento que iniciou em 4 minutos até 16 minutos, que a gente sabia qual era a rugosidade que a gente tinha. Então a partir disso a gente chegou numa rugosidade de 35, aí a gente vai ver numa tabela que em 4 minutos ficou uma rugosidade bem baixa. Então a gente fez vários testes aí para definir o que estaria dentro do nosso padrão de rugosidade. É importante comentar também que lá na gancheira hoje não tem um padrão de tamanho de peça, tipo de peça, até porque é muito tipo de peça. Então nós via assim que às vezes era pendurar peças maiores, peças menores junto. Fica difícil de ter um padrão, assim, porque peças menores vai jatear mais do que as peças maiores. Então o que nós pensamos em separar por tamanhos, né? Largar na gancheira por tamanhos para ter um padrão de rugosidade das peças. Então também é um ponto que nós procuramos identificar. Aí elaboramos essa tabela, então com os dados que a gente coletou, em 4 minutos a gente, com o rugosímetro, então chegamos que a medida então era bem baixa, então era pouca ancoragem, aí na sequência em 6 minutos, e assim por diante, até que a gente chegou nos 16 minutos, então, que tinha uma rugosidade parcialmente elevada. E aí o que atendeu
dentro dessa tabela que a gente desenvolveu, onde mais a gente fez, então, em cima desses dados coletas e realmente atendeu a questão da rugosidade e limpeza também, foi em 8 minutos. Então, a gente percebeu que de 16 minutos, levando a metade do tempo, a gente conseguia atender ali entre 30, 35, 40 a rugosidade e considerando o cenário atual, que é um mix de peças que são penduradas nos guincheiros. Lembrando que essas informações ali do tempo e rugosidade foi medido, todos os tempos que nós colocamos ali para o processo foi medido com o rugosímetro, que é o instrumento de medição para identificar, né, a rugosidade. Então tem base técnica, né, não é algo no achismo, né, algo que realmente nós fomos lá, medimos para ter essas informações.